Olá, meus queridos! Bom, vamos para mais um react aqui, dessa vez sobre a entrevista do Super Xandão lá no Inteligência Limitada, tá? E a gente vai falar sobre o tema específico do final da entrevista, que é sobre Terra plana, tá? Então, eu admito que eu não assisti a entrevista inteira, tá? Essa parte da Terra plana aqui eu vou estar assistindo pela primeira vez aqui com vocês e eu vou comentando como a gente sempre faz. E o Super Xandão já fez um react meu, de um vídeo meu, lá do Instagram, né, numa live dele do YouTube, e agora eu vou estar fazendo o react do vídeo dele aqui. Então vamos lá. A maioria dos terraplanistas são cristãos, mas não necessariamente é uma coisa intrínseca. Não, não é. Não. Aí é o seguinte, tá? Isso daí é outra coisa polêmica também. Tá. Bom, vamos lá. Só deixando claro que o Paquito tem uma opinião muito divergente disso. Ele acredita na Terra. Certo. Eu acredito na Terra toroidal. Exatamente. Ah, depois você me fala. Eu nem sei que teoria é essa. Depois Já você fala pra mim, fala então, aí, já. Não, Bolinha. é que a Terra tem o formato de toros, que é o formato da rosquinha. Nossa, que babaca. Esse pensamento do formato de toros, né? A Terra é o formato de uma rosquinha e tal. É, assim, em suma, um escárnio, tá? Para escarnecer essa alteração do modelo. Então, basicamente, isso é coisa de jovem dinâmico, babaca, né? Que vê alguém questionando o formato da Terra Globo, né? Falando que é plana e etc. Então, ele tenta quebrar esse questionamento, basicamente colocando esse ridículo, né? Essa ridicularização da Terra rosquinha. Então, basicamente, ele está falando, não, a Terra realmente não é um globo, a Terra tem um formato de uma rosquinha, que é impossível. Então, é uma forma de ridicularizar o assunto da Terra plana, tá? Um babaca. Tem um Cara, buraco no isso meio? aí- Tem um buraco no meio. Isso aí só não é pior do que o astrofísico lá, o Bambambam aí da astrofísica hoje, né? O mais moderno, o Neil deGrasse Tyson falou que a Que ele Terra falou? tinha a forma de pera. Que a Terra, na verdade, parecia mais com uma pera. Ele falou Pera é isso? foda. Por incrível que pareça. Não, cada hora fala uma coisa. Pera Uma é pera foda. ou é um donut? Exato. Boa pergunta. E aí? Coloca pra gente aí, se tem, Debate? tem modelo da Terra toroidal aí, coloca Tem, na vou imagem. colocar. Coloca a Dá pra imagem. rolar um debate de 15 horas da Terra toroidal? Dá. Nossa. Caramba, Paquito velho, versus pelo amor de Paquito. Deus. Bom, a questão aí, Vilela, é o seguinte. Como você falou, né? Tem, por exemplo, o Marcos Eberlin. O Marcos Eberlin, eu já quero deixar claro aqui que eu sou um admirador do trabalho do Marcos Eberlin, embora eu discorde, né? O Adalto Lourenço, ele não sei... O Adalto Lourenço também. Gosto Também, né? muito do trabalho dele. Mas ele Muito não falou inteligente. qual que é Os o- caras são muito bons. Ele acredita em Terra plana ou não? Eu Acho que não também, né? acho que não. Acho Tá. que não. Terra plana é um assunto complicado, Vilela. Eu vou dar a minha opinião. Eu acho que saiu de zoeira. Dois caras Como assim, fumando saiu de zoeira? maconha. Você fala, Ah, do nada, assim, uma Aí coisa o cara que saiu do falou, nada. velho, Puta, eu Vilela, acho que a Terra é plana. Aí eu falei, por quê? Porque chama planeta, não é redondeta, né? Eu Essa acho daí- que foi na zoeira, que essa- o cara tava fumado. Essa daí é velha, hein? Essa daí é Eita, a molecada aparece na live falando muito isso daí, Exato. viu? E faz sentido, né? Faz Pior que sentido, né? Os pelo- maconheiros falam, eita. Claro que planeta não quer dizer algo plano, né? Mas o soar da palavra nos Exatamente, induz eu a fui falar, pô, é atrás o disso daí. planeta, é plano. É. Mas não, né? A questão é que assim, ó, Vilela, pelo contrário, o que eu acho é que o modelo heliocêntrico foi feito por pessoas que estavam usando droga, cara. É mesmo? Opa! Pior. Porque para esse negócio funcionar, você precisa de tanta sorte, mas tanta sorte quanto o próprio Big Bang. E que através dele tudo se veio fazendo e tudo foi se formando do jeito que a gente costuma aprender. E o universo, né, em constante expansão, né? Então, quer dizer, ele está sempre se expandindo, as coisas estão sempre se mexendo, sempre indo para mais distante da perspectiva da Terra, e ao decorrer das eras a gente vê basicamente as mesmas constelações nos céus, né? Isso aí é uma coisa realmente impossível. Existem lugares ainda que existem alguns debates, né, de pessoas que colocam contrapontos a respeito da teoria do... A Terra toroidal aí, ó. O Paquito colocou. Essa daí é o Donuts, é o Donuts essa daí, ó. Que maravilha, ô Paquito. Que maravilha. Olha, Depois faz mais- coloca... Ô, Paquito, faz mais sentido uma terra dessa do que esse globo molhado giratório aí imaginário, viu? Faz, inclusive a gravidade faz sentido nesse... Por quê? Porque o que faz, cara? O que faz? Porque é o que faz. Eu perguntei, Então eu perguntei pra faz. Roberta Duarte, ela disse que faz. Isso aí. Você Então- tá colocando o nome da Roberta Duarte aqui, hein? Eu tô, mas pode confiar. Tá bom. Esse lance de gravidade aí também, putz, Mas isso depois aí é complicado. coloca o modelo Mas da vamos Terra lá. plana e a gente vai explicando aí em cima, hein? Tá. Mas pra colocar a foto certa no Terra plana, hein? Como Não vai que ele, colocar... como ele o- procura... Não, lá, se você colocar modelo Terra plana no Google Imagens, vai ter. Vai Só que vai aparecer? ter também muita imagem que é de gente que zoa, Ah, né? entendi. Mas se tiver muito errado, eu falo, ó, tá ruim Tá essa bom. imagem aí. Fechou.
Mas enfim, o lance é o seguinte, né? Você estava perguntando da diferença dos criacionistas, no caso, por exemplo, do Eberlin, né? E que eu estava falando que eu sou um admirador do trabalho dele. Eu comprei o livro dele, fomos planejados, tô lendo o livro. Eu não tenho tempo para ler tudo numa pancada só, eu vou lendo aos poucos e também eu volto e gosto de reler o que eu já li, né? Para entender bem. Um livro excelente, falando acerca do design inteligente, que é uma teoria que faz muito sentido. E ela casa muito bem com o modelo de terra plana. Por quê? Por questões óbvias. Se nós temos um designer inteligente que projetou o mundo tal como ele é, então nós temos que levar em consideração o que está escrito ali em Gênesis, na Bíblia. Por que que a gente tem que levar em consideração? Na verdade é muito simples, Vilela. Quando você lê Gênesis e você faz uma interpretação do texto ali, que é literal, ao contrário de muitas pessoas que simplesmente batem o martelo e falam que aquilo é uma metáfora, não é. Aquilo ali é uma narrativa construtiva, exatamente falando como que o Criador fez o mundo. Então, depende, tá? Porque a forma que Deus criou o mundo é literal, tá certo? E eu acho que é isso que ele está querendo se referir, né? Mas, por exemplo, o texto inteiro do capítulo 1 de Gênesis 1 é simbólico. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que dias não são dias, são milênios, né? Então, existem vários elementos simbólicos que a sutileza do estudo da simbólica vai fazer a gente entender isso. Claro que a forma que Deus criou o mundo é exatamente daquela maneira que é relatado ali. Mas existem sim elementos simbólicos ali no texto. Por que que ele fez e para quem ele fez? Qual que era o significado da criação? Mas tem uma discussão, né? Se dias são Sim. dias ou são eras, né? Não, Cada bro, dia de criação, São milênios. na verdade, não é um dia, são eras. eu Muito tempo. Mas Sim. tem essa discussão. O Mas você pessoal- acredita que é um dia mesmo? Eu acredito que foi exatamente como está lá na Bíblia. No dia primeiro, o Criador foi lá, criou. Viu que a terra era sem forma e vazia, e a escuridão pairava sobre a terra. No dia primeiro ele foi lá, criou luz, disse haja luz e houve luz, separou luz e trevas. Depois, se não me engano, no quarto dia, ele trouxe os dois grandes luminares, o maior para governar o dia, que é o sol, o menor para governar a noite, que é a lua, e assim por diante. Criou a parte seca, que é o que a gente conhece como terra, fechou a terra com o firmamento, o domo, que é a palavra utilizada lá no texto bíblico. Então dá a entender que ele fechou a terra com um domo, separou as águas de cima das águas abaixo. As águas que estão abaixo de nós é o que a gente conhece como os oceanos, que estão em volta da terra, e as águas Os de cima, mares. que são conhecidas como as águas primordiais. Então, isso aí já é um problema, já está errado. Por quê? Porque o texto, se você ler o texto e entender realmente o que o texto está dizendo ali e mais nada, realmente o que o texto está dizendo, assim como ele diz que entende, você vai ver que, na verdade, a separação das águas foi uma bolha de ar que Deus criou, separando parte da água acima da bolha e parte da água abaixo dessa bolha de ar. A água de cima da bolha congelou e fez o domo. Então, o domo ele não serve para separar as águas de cima e as águas de baixo. Não, o domo eles são as águas de cima. O domo é a água de cima e os mares as águas de baixo. É isso. Então, existe o firmamento, mas acima do firmamento não há um oceano, como ele diz o oceano primordial. Não, primordial não é de que ele está acima, ou é o primeiro de tudo, não. É no sentido de cronologia. Oceano primordial é o primeiro oceano. E dele foi tirado as águas para fazer os céus, né, e os mares. Então, muito tem-se no modelo da Terra plana que existem águas acima da Terra e etc. Não existem. Não existem. As águas congelaram e formaram essa cúpula, né, cristalina do domo. Firme, físico. Mas não existe água em cima, tá? E que, teoricamente, ninguém nunca teve acesso a isso. Porque se a gente for considerar aqui que o modelo da Terra plana é um modelo efetivo, que é realmente o que faz jus à nossa realidade, ninguém nunca conseguiu passar do domo. Se ninguém nunca conseguiu passar do domo, não tem como saber como é lá fora. O universo que a gente conhece como universo bíblico é o universo observável. São as estrelas e os planetas que compõem o firmamento. Que foi onde, isso está lá em Gênesis, no texto bíblico, onde o Criador colocou essas estrelas. Por quê? Para governarem os dias, os anos, as estações. Isso é bíblico, está no texto.
que Deus fez? Deus colocou as estrelas, as constelações, as galáxias e os planetas, os 7 planetas clássicos, né, que a gente vai falar depois, na expansão, nessa bolha de ar que Deus criou, e essa bolha de ar, para fazer separação das águas de cima da de baixo, é o espaço sideral, que a gente costuma chamar. O céu de trevas, onde ficam os planetas, nessa expansão. No final da expansão tem o domo. E fora do domo tem o terceiro céu, que é a eternidade, o trono de Deus, etc. A Nova Jerusalém, né? Mas abaixo da expansão, abaixo do firmamento tem a expansão, que é ar, tem oxigênio lá em cima. Ao contrário do modelo heliocêntrico, tem oxigênio no espaço sideral. E o espaço não é frio, é quente. É o contrário também. Então, existe essa área escura com os planetas. Está tudo ali. Então não tem nada fora do domo, a não ser a Nova Jerusalém, o trono de Deus. Então, né? Ele dá muito detalhe do porquê que ele criou cada coisa e para que ele criou aquilo. Isso qualquer pessoa que vai lá e faça uma interpretação vai entender. O que não faz nenhum sentido é você falar que a Terra é uma bola molhada. Essa foto tá errada. Essa imagem tá errada. Mostra a imagem que você colocou e depois... O que vai levar não uns faz tapa. sentido... O que não faz sentido é você ler Gênesis e interpretá-lo do ponto de vista que tudo que está sendo dito ali faz jus a uma bola que está girando em torno do seu próprio eixo no espaço, inclinada, com água grudada nela, vagando numa velocidade absurda. Terrível. Rumo ao universo Terrível. afora. Passando aí de galáxias e galáxias. Esse é o Terrível. modelo heliocêntrico. Então a gente está em movimento. Enquanto a gente está conversando aqui, a gente está vagando pelo universo aí afora, certo? E você não acredita que seja assim? O problema não é questão de acreditar, Vilela. O problema é que, primeiro de tudo, quando você olha para os céus, Tá. muitos caras que defendem a Terra Globo, eles gostam de falar sobre os céus e as estrelas, né? Por algum motivo que eu não Porque sei. não é nem terra redonda, é a terra... Esférica. Esférica. né? Porque redondo pode ser plano também. Isso daí, ó. Esse é modelo isso? aí, sim. Vamos ver se eu entendi aí. Vamos Esse daí é um bom lá. modelo. Abóboda da Terra Domo. É a Terra circular, a Antártida fazendo 360 nela, o Polo Norte, que é o norte magnético ali no centro, onde Ah, o vórtex magnético está. Tá. Tudo nesse modelo, o eletromagnetismo que predomina. Ele vem à frente de tudo. Nós temos, dentro de todas as leis, das leis da natureza que governam o mundo, nós temos o eletromagnetismo, nós temos força nuclear forte, força fraca. A fraca pode ser desconsiderável também, nós temos a forte e nós temos a gravidade. A gravidade ela vem por último. A gravidade ela é a perdedora das É a forças. mais fraca. Ela está sempre por último. O eletromagnetismo que comanda esse modelo aí. Então nós temos ali no centro o vórtex magnético, nós temos o domo ali que fecha a Terra, temos a Antártida que faz o 360, circundando a Terra. Então nada consegue sair ou entrar na Terra, dentro desse modelo. Acima da abóboda, nós temos ali o que seria Mas o mar essa abóboda primordial. é o quê? É uma É o coisa domo. física? Sim, seria algo intransponível. Dentro do texto bíblico é isso. É algo sólido. Isso. Vem da palavra ráquia, que no hebraico Raquia. é uma estrutura sólida, Não tem firme. asteroide, essas Não, coisas. nada. O que acontece nos céus, dentro do modelo da Terra plana, são eventos celestes, por conta do eletromagnetismo. Eu não sei se você já viu, por exemplo, sprites, Sim. esse tipo de fenômeno. O nosso céu, ele é elétrico. Sprites são fenômenos eletromagnéticos, né? Às vezes é muito, muito raro a gente conseguir ver, geralmente a gente pega com câmera, é um frame assim, é bem rápido. São fenômenos eletromagnéticos nos céus, que formam parecendo uma cachoeira de fogo vermelho nos céus, né? Isso são sprites. E esses fenômenos são fenômenos eletromagnéticos, como ele vai dizer aqui, mas, de acordo com o meu estudo, quem produz esses fenômenos é o planeta Júpiter. Então, os planetas, eles também têm, digamos, a sua área de atuação. Júpiter, por exemplo, inclusive Júpiter, na mitologia romana ou na grega, né, que é Zeus, é o deus dos raios. Olha que interessante. E por que é deus dos raios? Porque o planeta Júpiter, né, o planeta mesmo, eles observaram isso. O planeta, ele cria esses fenômenos eletromagnéticos de raios, de plasma e etc. Descargas de plasma, né, que a gente vê, por exemplo, a estrela cadente, né? É Júpiter quem faz isso. E daqui a pouco eu vou mostrar um livro bem interessante. Então, A aurora boreal. exato. Ele produz, por conta desse eletromagnetismo e a Terra ser elétrica e magnética, ele produz esses efeitos nos céus, que a gente consegue ver de quando em quando.
Quando o assunto é meteoro e vira e mexe eles falam que caiu algum meteoro aí na Terra, tudo isso é muito questionável. Até um que extinguiu Isso, os dinossauros, um que é a cometa, teoria né? que todo mundo, né, costuma pensar e levar mais em consideração, né? Mas aí dentro Besteira mestre. dessa linha de pensamento, esse meteoro não teria sido o motivo pelo qual os dinossauros foram extintos. Aí esse já é um assunto que precisaria desenvolver um estudo mais aprofundado para entender o que poderia ter acontecido. Mas dentro do modelo da Terra plana, como nada entra e sai da Terra, a questão do meteoro não entra em linha de conta ali. Não seria entrada em linha de conta. E essa questão de dinossauros também é uma questão polêmica, porque dentro do próprio debate do criacionismo contra a ciência naturalista tem essa polêmica dos dinossauros. Sim. Né? O Eberlin, por exemplo, disse que os dinossauros são mais mais novos do que a recentes, gente pensa. E não é que ele disse, as evidências que ele apresenta, que ele disse que foram coletadas, né, ter sido mole encontrado em... Isso daí o Pirula explicou aqui quando veio, né? Por que é isso? Que isso não acaba não invalidando, né, a teoria dos milhões Então, o de problema que eu vejo, Vilela, é que é o seguinte, eu vejo informações boas tanto de um lado quanto do outro. Ok, legal. Só que, na hora de provar alguma coisa, isso não surge. Esse que é o problema. Então, o que eu vejo, quando eu pego de maneira... Não, mas a gente tem inúmeros cientistas e estudiosos que vêm provando que a Terra é redonda há muito tempo. Então, mas aí tem que ter um complô de todos eles, cara? É isso que você acha? Mas é aí que tá o erro. Não é que a gente tem um monte de cientista falando provando, aliás, que a Terra é um globo. A NASA e outras... Não é só a NASA, né? É a russa, Sim, é a chinesa. as agências espaciais. Todo mundo manda gente lá pra fora. Todo mundo tá num complô, cara. Mas isso aí... que eu acho difícil de... Então, só que o problema, velho, dentro dessa linha de raciocínio sua que foi muito boa de você ter apresentado, é o seguinte... Se todos eles estão fazendo as mesmas coisas e todos buscam pelo progresso espacial, por que só o homem americano, por exemplo, pisou na Lua e nenhum mais repetiu esse feito? Por que em 1969, apenas o homem americano, que vinha perdendo a corrida espacial... Para os russos... Perdia de lavada, eles estavam muito à frente deles. Total. Como que do nada o homem americano vai lá e monopoliza a Lua? Porque lá é um monopólio. Checkmate. Qualquer outra agência espacial hoje, se a gente for levar em consideração que essa narrativa de que a tecnologia que é desenvolvida hoje é muito superior à da década de 69, e realmente seria muito fácil ter até turismo para a Lua hoje em dia. Isso já era para estar acontecendo. Não faz o menor sentido a NASA dizer para nós que perderam a tecnologia. Isso não se perde, isso é algo muito sério. Isso é algo que marcou a história do mundo. Falou que perdeu tecnologia. Pois é. E o pior é o presidente Nixon, né, ligando com o telefone naquela época, nos anos 60, anos 70, ligando com o telefone de fio para a Lua. Isso aconteceu. Então, assim, o homem não pisou na Lua. Não dá para pisar na Lua, né? Eu sempre falo que a Lua, por exemplo, ela só é branca, como a gente vê ela nos céus noturnos, né? Ela só é branca por quê? Porque ela está em uma temperatura muito alta. Ela reflete a luz do Sol, ela absorve a luz do Sol e a reflete. Então, ela só é branca, a luz dela só é branca, porque ela está cerca da temperatura dela, em Kelvin, ela está cerca de 5.000 kelvins. 5.000 kelvins. Então, quando ela fica meio amarelada, meio vermelha, né, como por exemplo o eclipse, etc., a lua de sangue, né, é porque ela abaixou sua temperatura para mais ou menos 2.000 kelvins, ou, né, 2.500 kelvins para ficar meio amarela e tal. Então, ela é branca porque ela é muito quente. A menos que você queira fritar, né, na verdade, a menos que você não queira fritar, você tem que manter distância da Lua. Você não pode pisar na Lua. Se você pisar na Lua, você vai ser... Na verdade, você vai fritar antes de chegar na Lua. Essa é a verdade, essa é a realidade, né, é factível ali. Então não tem como pisar na Lua, ninguém pisou na Lua. Opa, eles já falaram que não conseguiam reproduzir a mesma tecnologia que foi feita lá, e por conta disso não conseguiriam voltar para a Lua agora. Vão voltar, né? Agora vão voltar. Agora eles dizem, mas é sempre assim, porque a NASA, na verdade, eles estão falando que vão voltar para a Lua já faz muito tempo. 2010 falaram que ia voltar, em 2020 falaram que ia voltar, agora estão falando em 2025 vão para Marte. Então eles vão procrastinando e vão sempre falando, a gente vai voltar. Mas quando a gente acompanha um mero lançamento de... Eu não sei se alguém sabe, mas a gravação do vídeo do homem indo à Lua e agora a gravação que está ocorrendo do homem, da máquina em Marte, né, do robozinho em Marte, adivinha onde foi gravado? Na Área 51. Exatamente. Se a gente pegar no Google Maps, a gente vai ver exatamente na Área 51 a zona, o resquício da zona onde foi gravado, né, a ida à Lua. A gente vai ver as crateras lá, exatamente como no vídeo.
Muito O interessante foguete, isso. por exemplo, a gente vê os N problemas que acontecem diante disso e o foguete, ele consegue subir ali numa faixa de Nenhum anúncio que você vê hoje Anúncio é dinheiro. aqui? Como que você faz isso, Thiago? Eu descobri que tanto o Google quanto o Facebook pouco Pronto. mais de 100 km de altitude. Quando o foguete consegue subir muito, já é muito, é considerado muito para ele. Quando a gente observa o cenário de lançamentos de foguete, a gente percebe que tem N problemas envolvidos ali e que não permitem que o ser humano vá para muito longe quando o assunto é lá em cima. Isso quando os foguetes, né, eles são tripulados. Porque é assim, ao contrário do que a maioria pensa, enviar o foguete, né, você lançar um foguete sem que ele exploda, é assim, são exceções. A maioria explodem. A maioria explode. Então, enviar pessoas tripulando foguetes é muito perigoso. E isso dá um processo do caramba. Então, a maioria dos foguetes não são tripulados, tá? E isso, parando para pensar de maneira lógica, faz sentido por quê? Se mais de 90% dos oceanos que estão aqui na Terra, que são perfeitamente acessíveis ao homem, não foram explorados e ninguém conhece, por que diabos o ser humano tem tanto domínio sobre o espaço, que é um ambiente infinitamente mais hostil do que o próprio oceano? Por conta de toda a radiação que existe. Nós temos o cinturão de Van Allen, por exemplo. Agora, olha como que a coisa fica interessante. O cinturão de Van E não é nenhum cinturão de Van Allen, né? Mas é a própria radiação do Sol. Porque o espaço ele é quente, né? E o fato dele ser quente é o fenômeno da Lua absorver a luz do Sol. Então a luz do Sol, né? O Sol está vagando no espaço, em círculo, circular, né? Circulando a face da Terra. E aí o que acontece? Ele vai deixando um rastro de radiação pelo espaço e a Lua acompanhando, na verdade seguindo o Sol, vai captando toda essa radiação. Quando ela capta o movimento completo da radiação, a partir desse momento ela começa a perder a radiação do Sol. Então é onde ocorrem as fases da Lua na Terra plana, né? Agora, é muito perigoso por causa desta radiação. Se daqui de baixo o Sol já é quente, a gente fica um tempo a mais no Sol e a gente já começa a sentir a pele arder, né, por causa da temperatura, imagina lá em cima, mais próximo do Sol. Né? Porque o Sol está muito mais próximo da Terra no modelo da Terra plana. Ele é menor, mais focado e ele está mais próximo da Terra, né? Então, assim, os caras não saíram nem da atmosfera da Terra, estão falando que já estão em Van Marte. Allen, ele fica mais ou menos a partir de 150 quilômetros de altitude. Existe esse cinturão, eu não tenho certeza se é 150 quilômetros de altitude, é uma distância bem alta em altitude. Mas existe o cinturão e é uma radiação muito poderosa. Essa radiação, ela corrói chumbo, qualquer tipo de material muito forte, né, que tem na roupa dos astronautas, que eles dizem que tem, né? Ele consegue adentrar nisso e afetar suas células. Aquilo ali, ele destrói o seu corpo, tem a capacidade de destruir mesmo. Quando os astronautas foram questionados durante uma entrevista que eles estavam dando por um jornalista que questionava eles constantemente sobre a ida à Lua, porque o jornalista, ele dizia que tinha fontes, ele tinha imagens para provar que a ida à Lua havia sido uma farsa, que dava para ver que aquilo foi gravado num estúdio, né? E esse mesmo jornalista, ele fez uma coisa interessante, ele foi na casa de cada astronauta que supostamente foi à Lua, ele foi com uma Bíblia. E ele pediu para esses caras colocarem a mão sobre a Bíblia e jurarem perante a palavra do Criador que eles haviam pisado na Lua e caminhado lá. E aí? Nenhum fez. Para! O último astronauta... Para! Eu Xandão. tenho como mostrar isso. Canal do Inteligentista, pra quem quiser ver, os astronautas fugindo Sério? da Bíblia. É sério, é vergonhoso. Sabe o que é aquilo? Sabe aquele vídeo lá do... Como que chama aquela mulher que fugiu da jornalista? Ah, é. Ela, senhora. É aquilo. É vergonhoso. Na hora de jurar, os caras não colocaram a mão. Teve astronauta que agrediu ele e que ameaçou ele de morte. Tá lá gravado isso. Ele entrou na casa do astronauta. Eu não vou lembrar do nome de todos agora, porque ele foi de um em um. Então eu não lembro exatamente a sequência agora. Coloca nos Buzz comentários Aldrin. aí, se vocês tiverem links sobre Mas isso. dá Que pra prove ver. ou que não prove, né? E aliás, eu vou recomendar aqui, não sei se é do interesse seu, mas vou só recomendar. Claro. O canal do Inteligentista, vocês poderiam facilmente chamar esse cara para vir aqui participar de um podcast. Ele é um físico, ele tem doutorado na área, ele é muito inteligente e ele é responsável por fazer, não só ele como outras pessoas, mas ele tem um pacote completo, porque ele fez um estudo muito minucioso a respeito da ida do homem à Lua. E lá no canal dele você tem um vídeo com uma compilação de tudo que foi dito sobre isso, de quase 8 horas, falando sobre a farsa da ida à Lua. Então tem todo lá os erros de gravação, tem a tornauta, a gente chama ele de atornauta, com cabo, onde você consegue ver cabo segurando
segurando eles enquanto eles estão gravando as cenas. Você tem questão suco de laranja aparecendo dentro da máscara, do capacete do astronauta. Como assim suco de laranja? Suco de laranja. Por algum motivo tinha suco de laranja grudado ali dentro da... Isso em solo lunar. São coisas que não fazem sentido. São uma série de erros. Então você tem a questão lá da Muito bandeira que interessante. tremeu. Você tem a questão da projeção da sombra. Quando você faz uma análise ali da maneira como a sombra está sendo projetada em relação ao astronauta, você percebe que aquela luz que está iluminando ele não é a luz do sol, é uma luz artificial que foi colocada ali. Tudo que Interessante, acontece ali em muito volta interessante. dos astronautas dá a entender que a coisa está sendo feita num estúdio. E existe toda uma análise minuciosa acerca disso. Por isso que eu tô recomendando aqui o canal do Inteligentista e tô falando até que se quiser chamar ele para aqui para Então- um podcast, puta, eu tenho certeza que renderia muito sobre esse assunto aí. Muito. Eu tava falando contigo que o Jaime mandou um WhatsApp aqui pra mim, o Felipe Sim. Jaime, querendo fazer um debate contigo e você falou que topa, trazendo mais uma pessoa. De repente esse cara ou alguém, né? Por quê? Qual que é o sentido disso? Se for para fazer um debate, eu venho acompanhando esse assunto há muito tempo, Vilela. Eu vejo os comentários que as pessoas fazem na internet acerca de Terra plana. A maior parte dos comentários é apenas no sentido de desmerecer o modelo. Entendi. Tem caras que talvez até tenham estudado o modelo, mas por algum motivo eles não querem levar a sério e agir de maneira honesta sobre o que está lá no modelo. Se eu vou falar que o modelo não funciona, eu tenho que ser legítimo com o modelo. Eu não posso deturpá-lo, eu não posso desmerecê-lo. Ciência é isso. É o debate assim, é a ideia livre. Um modelo contra outro modelo. Que vença É o isso melhor. aí. Aquele que trouxer mais É isso aí. evidências, e era disso que eu ia falar com você, né? Que você falou que as agências espaciais, alguns cientistas provam, né, que a Terra é um globo, e não é bem assim. Então, o modelo que traz as melhores evidências vence o debate. Para poder fazer um debate top sobre esse assunto, como ele envolve diversas questões, se a gente fizesse um debate no 1v1, uma pessoa contra uma outra pessoa, vai faltar muita informação. É, eu acho que 2 contra 2 eu acho que é o ideal, né? Você é um especialista, dúvida, o Jaime sem mais um dúvida. outro especialista de outra área, né? Porque aí uma ideia complementa a outra, o debate engrandece. Porque daí a gente vai ter pessoas que estão interessadas em falar sobre o modelo mesmo. Em tentar trazer evidências, né? Mostrar o que faz sentido e o que não faz. Aí o debate é legal. Porque o que eu vejo na maioria das vezes é que, primeiro, ninguém nunca fez um debate com um terraplanista de verdade contra um terraglobista. Isso eu nunca vi na internet até Então, hoje. me falaram é porque os terraplanistas não topam, né? Então, até agora eu não vi. Não sei se é verdade, se eles não toparem. topam. Eu não sei quem que eles chamaram também, porque de quando em quando aparecem pessoas aí que falam que estuda o cara modelo da Terra aleatório, plana, mas é é. um cara que nem gente nunca viu, não sabe se ele realmente estuda, não dá pra saber. Exato. Certo? Mas então o que eu quero dizer é o seguinte, tem que ser feito de modo legítimo. Porque eu não quero, Vilela, eu não aguento mais ver mentira sobre tudo isso daí, cara. Os caras falam que a gente vive numa bola molhada giratória, só que eles não trazem evidências pra provar isso. Onde tá a curvatura, Vilela? Ah, tem aquele lance famoso do navio. Meus pais moram em Santos, a gente mora num apartamento bem alto. Você vê que o navio vai aparecendo o mastro Sim. primeiro e tudo mais. Qual que você explicaria Tem uma isso? explicação bem simples para isso, ô, Vilela. É a explicação natural da ciência. O que acontece, Vilela? Os nossos olhos, eles exercem um limite de visão, certo? Eu não sei se provavelmente você já presenciou isso, mas talvez você não tenha se tocado na hora. Quando você está num carro e você está dirigindo numa estrada em linha reta, ela é reta, você Sim. sabe. Ela vai bem longe até o final. Tem um carro na sua frente, esse carro está mais rápido. À medida que ele vai se distanciando de você, ele vai ficando menor. Sim. Quando ele chega muito lá na frente, mesmo estando numa estrada reta, vai chegar num ponto onde ele vai ficar tão pequeno, você vai parar de enxergá-lo. E a base desse objeto, por conta de efeitos de refração atmosférica, que é o desvio Refração, da luz pronto. que ocorre em relação aos Isso aí, nossos olhos, refração. quando estamos observando alguma coisa que está muito longe de nós, faz com que a base desse carro primeiro suma e depois o carro acaba sumindo por completo. Pronto. Por causa da refração também que a gente não vê o Sol se afastar, mas o Sol descer no horizonte. Então, existem vídeos no YouTube, tá? Mostrando uma gravação num dia específico, numa situação específica, onde o Sol ele não desceu no horizonte, mas ele se afastou, ficando bem menor. Então, na onde o Sol realmente desce no horizonte, aquela bola, né, no modelo heliocêntrico, onde isso existe, essa gravação não poderia existir, do Sol se afastando, e acontece. Então, o que acontece é o seguinte, a refração, ela faz o Sol crescer de tamanho, e o Sol continua se afastando. Só que por causa da umidade no ar, da refração, parece que o Sol, ao invés de se afastar, como ele aumentou de tamanho, ele começa a descer. Por quê? Porque quanto mais você se afasta, mais parece que ele está descendo a linha do horizonte.
Então, com você aumentando o tamanho do Sol, evidentemente vai parecer que ele não está se afastando, mas somente descendo. Então, a refração é a resposta disso. É ciência. Isso já é um fato. Refração é a resposta. Isso se chama refração em perspectiva. Então o que acontece? O cara tá numa estrada reta, você sabe. Só que você vê a base dele sumindo primeiro. Às vezes, quando a gente até olha para a estrada assim, a gente tá num dia que tá muito calor sendo produzido, a gente percebe que parece até que a estrada tá meio molhada e aquilo Na verdade, não é. Parece que a estrada tá borbulhando, não úmida, né? Não molhada, mas borbulhando. É mais ainda. Tá um calor do caramba e você vê bem uma camada assim, dessa grossura mais ou menos, acima do chão, você vê que tá borbulhando assim. Isso é refração. Isso é umidade e calor. torce a nossa... Fata Morgana chama isso. Isso, exatamente, que reproduz aquela imagem. É. A segunda imagem que Aquela sobe. distorção também que tem. Exato. Então, todas Pronto. essas distorções atmosféricas, elas alicerçado a nossa perspectiva natural de visão, que a tendência é quando nós Mas estamos... fizeram, se não me engano, no deserto da Bolívia, lá do Salar de Uyuni, né? Uyuni, né? Que é muito grande lá, e colocavam E plano. um mastro a muita distância com um binóculo, e o cara, pra bater a mesma coisa, tinha que subir o mastro, porque tinha já a curvatura, começava Opa. a pegar a curvatura. Você viu isso daí, né? Eu cheguei a ver. Só que o problema, Vilela, é que é o seguinte: do mesmo jeito que nós temos testes de curvatura, onde os caras falam que a coisa está sendo Foi encoberta provado, por conta da curvatura, nós temos N testes de navios, cidades, qualquer tipo de objeto sendo observado a 30, 40, 100 quilômetros de distância. E não há nada, absolutamente nada, que explique isso. Não tem como um objeto ser observado nessa distância. A curvatura... Pois é, por quê? Porque acontece a curvatura e aí o objeto da observação ele desaparece. Né? Por exemplo, o navio, foi descendo, desapareceu o navio. Aí o que tu faz? Tu pega uma câmera boa ou pega uma lupa e você dá zoom no navio e você consegue trazer ele de volta. Ele desapareceu ou não na curvatura? Porque se ele desapareceu na curvatura, você só vai enxergar o horizonte mesmo. A curvatura, né, vai fazer isso e a linha vai passar. Você não vai conseguir trazer o navio de volta. E você consegue trazer. Então não existe curvatura. É realmente a refração, o limite da observação. A curvatura já deveria ser imensa. Porque existe um cálculo geométrico para a curvatura. Dentro do modelo do globo, eu estou falando. No modelo do globo, eles dizem que a cada 5 km em linha horizontal, nós já começamos a ter uma queda de curvatura. Existe até uma tabela que faz esse cálculo, que já tem o cálculo lá mostrando isso. Então, em 5 km você tem uma queda. 10 km vai ter outra queda. 15, 20, 25, 30, Isso vai na aumentando teoria, muito. se a gente estiver num lugar alto, a gente vê o Everest de tudo, qualquer parte do mundo, Não né? por conta da nossa perspectiva. A densidade do ar atmosférico não permite que a gente veja. Vou te dar um exemplo. Se você for na praia fazer um teste de curvatura, uma ilha, por exemplo, muitas vezes a ilha ela é ocultada por conta que a gente está num dia nublado, choveu, e o ar, por conta das moléculas mudarem Úmido. a sua forma e ter mais densidade em torno daquele objeto, nós não conseguimos ver o objeto, mas ele está ali. Pronto. Quando você vai Sim, fazer um teste de curvatura, e por isso que eles dizem que você precisa fazer num dia ensolarado. E não é só um dia de teste que você tem que fazer. Se você vai fazer um teste de curvatura, você tem que fazer durante vários dias. Sempre tentando pegar as mesmas condições específicas de tempo para Pronto, tentar é isso confirmar aí. se aquilo realmente está acontecendo daquela forma. Fazer a coisa isso bem aí. redundante, entender Mas bem como é que eu, funciona. eu não entendo é a Lua e o Sol como ficam eles estão fora do domo ou dentro Não, ali do no domo? caso eles estão dentro do domo. E eles se movimentam. Todos os planetas, a Lua e o Sol também são planetas. Todos os planetas estão dentro do domo, não tem nada fora. A estrela, não, nada. A galáxia, não, nada fora. Tá tudo dentro do domo. O domo, ele cria uma cápsula para abranger tudo isso. Então, ele abrange tudo. Tudo. De maneira circular acima Então o de Sol nós. não é do tamanho que é na real, então o Sol é bem pequeno. Sim, no modelo da Terra plana, o Sol ele não tem 1 milhão de vezes o tamanho da Terra Tá. e ele não está a 150 milhões de quilômetros de distância. Coisas que não tem como você provar no modelo do globo. Ninguém nunca estendeu uma fita até o Sol e conseguiu medir a distância dele da Terra. Eles É dizem verdade. que um cálculo feito pela NASA nos dá essa distância. Sempre com esses cálculos. O que eles fazem nesses cálculos? Eles pressupõem o tamanho do planeta, eles pressupõem o tamanho, por exemplo, do Sol, e eles pressupõem a distância, né, digamos, mediante a perspectiva, eles observam o Sol olhando para o céu, e eles pressupõem o tamanho do Sol, sei lá, o Sol tem 10 metros. Aí eles olham e vê o tamanho do Sol. O tamanho do Sol que eles estão vendo ali, eles fazem um cálculo pressupondo que o Sol tem 10 metros e conseguem achar
a distância. Tudo suposição, é tudo suposição. Então, essas contas, eles colocam, a Terra está girando, vamos fazer a conta usando isso. O Sol tem tal tamanho, vamos fazer a conta usando isso. A Terra tem tal tamanho, vamos fazer a conta usando isso. É tudo assim. Então, eles fazem essas contas, acham um resultado, evidentemente vão achar um resultado, né? E dizem, tá aqui a prova. Não é uma prova. Eles apenas analisaram a possibilidade, a lógica. Então, existe uma lógica sim. Se você pressupor que o Sol é de tal tamanho, fizer todo o cálculo, vai sair um resultado. Isso é lógica. Mas a lógica, ela não diz respeito à realidade. A lógica é basicamente o senso do possível, o que é possível. Mas nem sempre o que é possível representa a realidade. Então, essas contas são o que eles fazem, né? E não são provas, são apenas contas e exercícios da possibilidade, mas a possibilidade, ela não representa a realidade. Muitas vezes ela não representa. Só que é uma distância absurdamente grande. E eu fico me perguntando qual que é esse cálculo, como que eles fizeram para, de maneira precisa, dizer que o Sol está nessa distância. Isso daí também é uma coisa que não surge. É uma coisa que faz parte do modelo deles. Eles dizem que o Sol tem esse tamanho e que está nessa distância. No modelo da Terra plana, o Sol ele é bem menor do que a Terra e ele está... O cálculo de Eratóstenes, o Eratóstenes que fez, né, a conta lá lá no Egito, né, em Alexandria e tal, ele fez a triangulação assim e tal para descobrir a curvatura da Terra. Só que se você pegar esse mesmo cálculo, eu já fiz. Eu tenho um modelo, um PDF que eu criei com esse cálculo. Se você pegar esse cálculo e aplicar na Terra plana, você não vai achar o resultado da curvatura da Terra, mas você vai achar o resultado da altura do Sol. O mesmo cálculo. Só que ao invés de você pressupor uma superfície da Terra esférica, você vai pegar essa esfera e vai aplanar ela. Deixou ela plana. Vamos fazer a mesma conta que Eratóstenes fez. Você vai achar a altura do Sol por triangulação. Eu já fiz essa conta aí e eu vou disponibilizar os PDFs lá da minha antiga área de membros da Terra plana, lá no meu Instagram, no conteúdo exclusivo gratuito. Está muito mais próximo. Ele está abaixo aqui do nosso firmamento. E eles que rodam, não é a Terra que roda? Não, a Terra está parada, quietinha. É tipo uma pizza com Exato. Um negócio... É quando eu falei no Flow que era uma pizza, a turma que não tá habituada, eles fazem até piada, né? Mas realmente... Porque a borda... a borda ali, ó, você vê que tem a forma de uma pizza, ou de um prato, né? É uma borda Seja recheada, inclusive, sem ser catupiry, é gelo lá. Exatamente. Mas o que acontece se eu vou caminhando lá na borda, tem um paredão lá, o que é? Aí a gente entra numa questão interessante também, as coisas que envolvem a Antártida. Eu costumo dizer o seguinte, querem provar de uma vez por todas que a Terra é uma bola? Seria muito fácil de fazer isso. Basta fazer uma excursão na Antártida, sendo filmada e gravada das pessoas atravessando o centro da Antártida. E nunca fizeram? Pronto. Não. Nem de avião? Essa aí é muito boa, muito boa, muito boa. Porque não tem como atravessar a Antártida, você vai se deparar com o domo, né? Mas eles vão falar que é muito frio, que é muito longe, que é muito grande, O que pode né? ser feito na Antártida é assim, ó, a gente tem que falar com cuidado que isso daí é um assunto polêmico. Existe um tratado antártico. Os caras não vão derrubar esse vídeo aqui, Não vão. Não, polêmico que eu falo é porque as pessoas, elas não entendem... Sei lá, o FBI, os homens de preto, os caras vai nada. Isso aqui não é nada que ninguém bem informado não saiba. É muito bom. Existe um tratado antártico onde mais de 40 países o assinaram, inclusive o Brasil, né? Inclusive o Brasil, e eles têm bases militares instaladas por toda a Antártida. Isso daí já é uma coisa... Inclusive eu quero fazer tem umas viagens para lá. Então, umas expedições. Eles instalaram essas bases lá e dizem que é para fins de estudo. Legal, não sei o que eles estão estudando lá, né? A gente não recebe informações sobre isso, mas dizem que as bases militares estão lá. Abaixo do paralelo 66, você não pode navegar, porque abaixo do paralelo 66 ali é onde você começa a chegar próximo da Antártida. Então, um navio desconhecido ali, ele não pode ficar navegando por aquela região. Não pode, isso está determinado, tem que ter autorização. Se você vai fazer uma excursão para a Antártida, um turista, existe um limite muito bem estabelecido de território, onde você vai descer, você vai lá, vai tirar foto com os pinguins, vai andar um pouco ali do gelo, tira foto, né, filma alguma coisa lá e você volta embora. Isso que você falou sobre entrar na Antártica adentro e tentar buscar algo lá, entender qual que é o tamanho, como que é realmente a Antártida. Primeiro que isso do ponto de vista humano é algo meio que impossível, porque lá o ambiente é muito hostil. Então, teoricamente,
quanto mais além da Antártida você vai, por conta do gelo e do frio, das condições bem hostis que tem lá, um ser humano não suportaria. Através de tecnologia, talvez seja possível. Eu não posso afirmar isso porque eu não tenho base militar instalada lá, eu não produzo estudo lá, eu não sei exatamente como é a Antártida, né? A gente fala com base nos modelos Com que tecnologia surgem. daria, sim. Então, para poder saber o que realmente acontece lá, nós teríamos que, de alguma maneira independente, uma pessoa que tem dinheiro, né, obviamente, para poder fazer isso, ela teria que vagar livremente pela Antártida e realmente trazer um estudo verdadeiro e sincero de como que funcionam as coisas lá. E essa questão do Tratado Antártico também é uma coisa que, assim, não tem tanto fundamento porque a gente não sabe quais são as reais questões que fazem com que mais de 40 países assinem um Tratado Antártico. Ou seja, a importância desse tratado é enorme. Não é natural você ter mais de 40 países que assinam um tratado de um território específico e só eles vão poder operar ali. Alguma coisa tem ali. Isso não é uma brincadeira. Não tem motivo para eu não poder navegar abaixo do paralelo 66 sem ter intervenção militar ali. De qualquer um desses governos, né? Porque cada um fica espalhado no território. Ali, dentro da Antártica, nós temos os territórios, os nomes dos territórios onde cada base está, eles têm nomes e tudo, né? Então tá tudo ali controlado. Então é o que eu falo. Eles estão realizando testes, alguma coisa lá? Não sei. Eles estão fazendo estudos de natureza meramente científica lá? Não sei. Não sei exatamente o que eles fazem. A questão é que ninguém consegue ir lá de maneira independente e fazer um estudo por conta própria. Então, se eu fosse aqui um acadêmico, que tem muito dinheiro, um cara que dedica a vida aos estudos, tem dinheiro e condições. Fala assim, eu vou investigar a Antártica por conta. Vou adquirir o equipamento que eu preciso, vou deixar tudo certo, redondinho, para poder ir lá investigar. Eu não posso fazer isso. Isso por si só já é algo sério, né? Por que não pode ser feito? O que Estranho. tem? Uma maneira simples de provar que Muito a Terra estranho. seria uma bola seria simplesmente fazer isso que eu falei. Pegarem pessoas e fazerem com que elas andassem, caminhassem, atravessassem a Antártida. Porque dentro do modelo da bola, a Antártica ela é bem menor. Sim. Então seria possível que as pessoas atravessassem, só que para De um lado atravessar pra outro. de um lado para outro, mas pelo meio. Sim. Uma travessia mesmo, no meio. Não tem voo que faz isso? Não. Aliás, no modelo do globo, isso também é outra informação curiosa, todos os voos são no sentido de oeste-leste, ou leste-oeste. Não existe nenhuma volta ao mundo, naquilo que eles dizem volta ao mundo, no sentido eixo norte-sul. Ou seja, nenhum avião nunca passou por cima da Antártica, deu a volta no globo de assim, ó. Nesse eixo. É tudo de assim, ó. De lá e pra cá. No modelo da Terra plana, obviamente. Porque não tem como? Porque é norte e sul, né? Para você ir atravessando assim a esfera do globo, basicamente você vai atravessar a Antártida inteira e vai atravessar o Polo Norte lá em cima. O Polo Norte dá para você atravessar. Em tese, tem uma coisa lá no Polo Norte que um avião, por exemplo, assim, explodiria, tá? Você conseguiria atravessar a Antártida inteira, o sul, mas não existe voo. Realmente é só assim, é só na horizontal, né? Horizontal não, na leste-oeste, né? Por quê? Leste-oeste no globo? Porque você abrindo o globo, tornando o mapa do globo plano, você consegue circundar a Terra. Ao invés de você só transitar entre o sul e o norte, você consegue transitar a Terra em todos os países, né? Isso é fácil de ser mas, interpretado, digamos- porque ali os voos são feitos dessa forma também. Eles são feitos Mas eu de vi- maneira circular e também de maneira reta. Então, no modelo plano ali, os voos, não existe segredo. Um avião ele pode muito bem sair da Austrália e fazer uma curva lá por cima da Antártica e voar até o Brasil, ou ele pode simplesmente sair da Antártica e voar de linha reta e vir até aqui. Mas se um avião conseguisse ir pro meio, ia fazer o quê? Bater num paredão? Não, ali no meio é uma área onde geralmente os aviões não circulam, porque Mas e ali se- existe o vórtice magnético da Terra. Ali é uma área Pronto. onde para os aviões não é muito interessante passar. Por isso que a maior parte dos voos que são feitos, eles são feitos de maneira circular. Eles não passam simplesmente no meio ali assim, onde você tá vendo ali, ó, por cima da cascata de gelo ali do Polo Norte, Não, sim, entende? mas é que eu vi um terraplanista falando que se alguém conseguisse ia desaparecer de um lado e sair do outro lado. Já Não. viu essa teoria? Não. Não é? Teoria do Pac-Man que os caras Essa eu não falam. manjo, Mas não. isso na bola você tá falando? É, não, Na na Terra plana? Terra plana. Ah. Se você conseguisse chegar até a parede de Certo, gelo, certo. na verdade você não Ah, atravessaria você ela. não, isso daí é coisa... Sairia- não, sairia isso não aqui e faz apareceria parte. do outro lado. Não, isso daí é informação que não tem nada a ver com o Ah, não tem modelo. nada a ver? Não, porque teoricamente, se a gente conseguisse caminhar, vamos imaginar que a gente tá na É. Antártida, vamos imaginar que a gente tá livre na Antártida. Exatamente. Ó, a gente tem equipamento pra andar aqui, vamos supor que a gente não vai morrer É, por causa do frio. A gente vai só andar reto nisso exato. aqui.
teoricamente, dentro do modelo da Terra plana, se você conseguisse caminhar até o final, você chegaria lá no domo, No paredão. no paredão. E Da aí? mesma forma que se você E é pegasse... intransponível. Intransponível. Então, você chegaria no limite. Lá, para você ter ideia, é onde o Sol, nem o Sol vai até lá, né? Porque lá é tudo escuro, seria tudo, teoricamente assim, na nossa visão, seria tudo preto lá, né? Gelo, Sei. tudo preto, onde a luz do Sol não chega. Então não tem vida lá. Lá seria o limite de tudo mesmo. É uma área que, assim, não foi feita para o ser humano chegar, de fato. Assim como o Isso. fundo do oceano também é uma área que não foi feita para o ser humano chegar. A pressão acaba com ele. Assim como os céus, isso também faz sentido, não foi feito para o ser humano exercer nenhum tipo de domínio sobre ele. Porque os céus, Pronto. dentro do modelo da Terra plana, e eu quero deixar bem claro aqui, o modelo da Terra plana está diretamente ligado à Bíblia. Então, quando eu falo modelo Terra plana, eu não estou falando de um modelo isolado criado por homens, eu estou falando do modelo cosmológico bíblico. Se você pesquisar no Google, modelo cosmológico antigos hebreus, é bom pesquisar depois e colocar. Nem precisa, ó. Eu escrevi um livro sobre isso. Tá aqui, ó. A Cosmologia Bíblica. Um livro de mais ou menos 200 páginas, onde eu coloco, inclusive, tem um modelinho aqui, ó. Cosmológico. É um modelo, acho que católico, tá? É uma base quadrada, né? Mas eu achei bonito, resolvi colocar aqui. Esse livro aqui, eu estou mostrando todo o estudo que tem na Bíblia. Na Bíblia. Então, tudo que a Bíblia fala sobre Terra plana, direta ou indiretamente, eu coloquei aqui e também mais. Coloquei outros estudos que eu fiz sobre Terra plana que eu ainda não revelei para o meu público. Tá tudo aqui, tudo ilustrado para vocês, nesse livro aqui, A Cosmologia Bíblica. Vou deixar o link, quem quiser adquirir esse livro aqui, físico ou digital, vou deixar o link aí na descrição. Colocar a imagem ali, que essa imagem é boa para entender. É exatamente o modelo que é narrado em Gênesis, ô Vilela. Então, acima do domo, o que haveria é o Criador. Os céus pertencem ao Criador. E a Terra foi feita para ser dominada pelos humanos. Isso daí é a proposta do Criador na Bíblia. Então ele foi lá, criou toda a vegetação, os animais, e criou o homem, que foi a cereja do bolo da criação, para poder exercer Cereja do domínio bolo. sobre as coisas da Terra. Aí, claro, depois disso vem toda aquela história que o ser humano se corrompeu, e daí o mal se instalou na humanidade, só que daí é outro assunto. Mas falando propriamente do modelo cosmológico bíblico, ele faz alusão direta a esse modelo aí que a gente está falando. E não tem nenhum tipo de relação entre o que é descrito em Gênesis até uma bola molhada giratória. Lá não tem nada que te dá respaldo, não existe nenhum tipo de respaldo tem mesmo bíblico que diga que a Terra é uma esfera, que está girando no espaço, que é inclinada, que gira a 1.666 por hora em torno do próprio eixo, que faz um movimento de besteira, translação em torno do Sol de mais de 100 mil por hora e um movimento galáctico a mais de 1 milhão por hora. Isso daí não existe na Bíblia. Esse daí é o modelo cosmológico por parte de todos os povos antigos, todos eles que seguiam a Bíblia, todas as grandes religiões, tinham como modelo de terra esse aí, ó. Que é exatamente aquele modelo que a gente viu anterior, só que esse daí está sendo mostrado e desenhado de uma forma diferente. Nós temos ali a Terra no centro, nós temos Sol do lado esquerdo, Lua do lado direito, nós temos as estrelas compondo os firmamentos, nós temos a água acima do firmamento, mais acima nós temos o trono do Criador. A água acima não. A água de cima, como eu já disse, né, é o domo congelado, não tem águas em Como cima eu mais. disse, os céus pertencem a ele. Isso eu tô falando tudo do ponto de vista bíblico, tá? A narrativa bíblica. Abaixo da terra ali nós temos o Sheol, que o que a gente fala hoje como se fosse um inferno. Sim. Tá. E mais para baixo ali nós temos os alicerces. Então, na realidade, o inferno que a gente conhece, né? O que é o inferno que a gente conhece? O Lago de Fogo. Na realidade, ele não existe ainda. Ele vai existir e não vai ser embaixo da terra, vai ser na superfície da terra, vai ser um buraco exposto aos céus, onde lá no fundo terá fogo, onde as pessoas estarão lá. O que a gente tem como Sheol, né, que ele está apresentando aqui no modelo, é a habitação dos mortos, né? Onde foi relatado, por exemplo, aquela parábola do rico e do Lázaro e Abraão, né? Aquilo lá é o Sheol. Então, o inferno, eu já expliquei muito essa tradução, tá? Expliquei inclusive aqui no meu livro também da Cosmologia Bíblica. A tradução inferno vem de infernos, que é uma tradução tanto para Gehinnom, do hebraico, que é o lago de fogo que a gente conhece, tanto para Sheol. Então, Sheol é a habitação dos mortos, Gehinnom é o vale de Hinnom, o lago de fogo. E essas duas palavras distintas foi traduzida para o grego e para o latim e a língua portuguesa com a mesma palavra inferno. Então a gente conhece basicamente a habitação dos mortos como o inferno.
Isso daí é o modelo de terra que eles Cadê? utilizavam. Alicerce onde você tá falando? Ali debaixo do Sheol seria, porque dentro do tá. modelo eles dizem que a Terra ela está sendo sustentada por alicerces. Então é como se a Terra ela tivesse dentro de um grande oceano de água primordial e abaixo existissem vigas que segurassem a Terra. Isso dentro da narrativa bíblica, que é o que diz. Então, todos os povos antigos eles utilizavam esse modelo para poder entender o mundo e todos os povos antigos conseguiam prever com clareza e precisão os eclipses, as catástrofes que poderiam acontecer em relação à natureza, tudo observando os céus. Por quê? Verdade, verdade. Por que Tudo observando verdade. os céus eles conseguiam ter essas informações? Porque como está descrito em Gênesis, o Criador ele fez sol, lua, estrelas para governarem, o sol para governar o dia, a lua para governar a noite e as estrelas para compor o firmamento, transmitindo esse show bonito que a gente E servirem de sinais e para tempos determinados e para dias e anos. É o que diz em Gênesis 1. E esses sinais aqui, para que foram criadas as estrelas? Para servirem de sinais. Para que foram criados os planetas, o Sol e a Lua? Para servirem de sinais. Que sinais são esses aqui? Esses sinais, a palavra sinais em hebraico é Aleph Tav, 2 letras. Aleph Tav, que é traduzido como Ot ou At, né? E na verdade, Aleph Tav representa a palavra, o significado sinal, né? Ou sinais. E esses sinais está relacionado ao Messias. Essa é a verdade. Então, as estrelas representam sinais sobre a primeira vinda do Messias e a segunda vinda do Messias. É o que eu estou mostrando neste livro aqui, né? Um bocado nesse livro, e no meu curso de astrologia bíblica. Eu estou mostrando lá os sinais que Deus colocou nas estrelas, nos planetas, para nos revelar a primeira vinda do Messias e a segunda vinda. A primeira, o nascimento virginal, e a segunda, quando ele desce dos céus, o Apocalipse. Está tudo nas estrelas. Então quem sabe ler as estrelas, quem sabe interpretar as estrelas de acordo com o que a Bíblia diz, vai saber interpretar esses sinais. E eu estou ensinando no meu curso de astrologia bíblica. vive de estrelas, que é uma coisa linda, você olhar para o céu, ver aquele céu estrelado. Só que além disso, a informação contida ali é no sentido de poder guiar o ser humano, trazendo as estações do ano, trazendo o nosso tempo do que é, aliás, trazendo a nossa noção em relação ao tempo, do que é dia, o que é noite, eclipses, Bem legal. quando vêm, quando vão embora. Todos os povos antigos conseguiam prever isso com precisão. Eles sabiam quando iam acontecer os eclipses, porque o funcionamento dos céus, ele é sempre o mesmo, Vilela. Desde que o mundo é mundo, isso daí é um fato inegável. O céu é exatamente o mesmo. As constelações que nós observamos todo santo dia são as mesmas. As estrelas Exatamente. são as mesmas. Claro que tem aquele fenômeno da precessão dos equinócios, é quando o céu, as estrelas, né? Vamos dizer que a configuração das estrelas, ela não só está girando assim, né, de lado, como a gente vê, se a gente deixar uma câmera com longa exposição, né, no céu, a gente vai ver as estrelas girarem. Não só assim, mas também elas se movimentam conforme as eras. Por exemplo, na era do Antigo Egito, a estrela polar, ela era a estrela Tuban, da constelação de, se eu não me engano, da constelação de Draco. Hoje a nossa estrela polar não é mais a Tuban. Hoje a estrela polar é uma estrela do rabo da Ursa Menor. E todas essas constelações, as 48 constelações, representam figuras bíblicas. Representam ou o Messias, ou a igreja, ou uma ação do Messias, ou uma ação da igreja, ou uma ação dos personagens bíblicos, né? Tá tudo lá. Tá tudo no meu curso de astrologia bíblica. Isso. Os planetas, os mesmos, todos eles, os planetas aqui falando especificamente, eles cumprem com uma movimentação no céu de vai e vem. É um movimento retrógrado. Por isso que se chamam planeta. A palavra planeta vem disso, de movimento. Quer dizer que aquele corpo celeste, ele exerce capacidade de se movimentar. Isso, planeta, ele representa o significado, né, antigo, clássico de estrela errante. Ou seja, a estrela que tem o seu movimento próprio, anda errante nos céus. Diferente das estrelas, das pequenas estrelas das constelações, que são estrelas fixas. Agora, os planetas, eles são estrelas errantes. Eles têm a sua periodicidade, sua velocidade, né? Inclusive, eles formam imagens eletromagnéticas nos céus. Tá? Vênus, por exemplo, ela forma uma imagem de um pentagrama. Se eu não me engano, a estrela de 5 pontas, né? Que tem uma flor também de 5 pontas. Inclusive, isso está anexado ao conhecimento da Sociedade Secreta da Rosa Cruz. Eu coloquei isso lá no
no meu livro do Cristianismo Revelado, onde eu falo da Sociedade Secreta Rosa Cruz, tá? Então, tudo isso é assim, ó, é cíclico. Os planetas, eles são cíclicos. Por isso que os astrônomos e os astrólogos conseguem fazer previsões usando os planetas. Isso é observável. Então faz sentido você chamar de planeta. Dentro do modelo específico cosmológico bíblico que a gente fala, é o que está na Bíblia, o que a gente conhece como planeta seriam as estrelas errantes. Ou seja, o planeta nada mais é do que uma estrela especial. Ele não é como as outras estrelas. A movimentação dele é diferente e o formato dele é diferente. Ele tem mais brilho, o corpo dele é diferente das outras estrelas que estão compondo o firmamento. Então tudo isso, na verdade, remete, pelo menos para mim, quando eu faço uma interpretação bíblica clara de Gênesis, que o Criador, ele fez todo esse céu. Bom, então o react de hoje foi esse, tá? Eu não vou poder continuar aqui, por quê? Porque já tá muito longo o vídeo, 55 minutos já. Eu acho que já deu pra gente entender mais ou menos como funciona essa questão aí da Terra plana, pelo menos sobre o que o Super Xandão disse, né? E os meus comentários complementando. Esse livro aqui é essencial para todos que querem estudar a Terra plana bíblica, não Terra plana no sentido científico. Não, esse não é um livro de termos técnicos de ciência. Eu já tenho um estudo sobre a parte científica da Terra plana, mas esse livro aqui é somente Bíblia. Eu faço alguns comentários científicos também, mas aqui é focando em Bíblia. Esse livro aqui eu recomendo para todo mundo que quer estudar a Terra plana de verdade. Tem muita revelação aqui, muita revelação da palavra de Deus sobre o nosso mundo, o nosso universo, tá? Também recomendo vocês adquirirem o meu curso de Astrologia Bíblica, porque a gente vai conseguir entender bem melhor essa questão de planetas, de revelação, de vinda de Jesus, etc., dos calendários astronômicos, né? Tá tudo lá no meu curso de Astrologia Bíblica. Para acessar, para adquirir os produtos, é só acessar o link aqui na descrição, ericguedes.com/links, tá bom, meus queridos? Então, o react de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.